Meu marido chegou em casa dizendo que queria trazer a ex-namorada dele para morar com a gente. Ela estava muito doente e não tinha ninguém. Ele até ia largar o emprego para cuidar dela. Eu disse não. No dia seguinte, cheguei do trabalho e encontrei ela esparramada no meu sofá. Eu dei um ultimato. Ou eu, ou ela. Eles foram embora juntos. Mas meses depois, ele perdeu muito mais do que um casamento de 5 anos. Fica comigo porque essa história vai te deixar sem fôlego. Eu sempre acreditei que construir um casamento sólido era como construir uma casa. Você precisa de fundações firmes, paredes fortes e um teto que proteja contra tempestades. Aos 34 anos, como professora universitária de literatura, eu entendia metáforas. O que eu não entendia era como uma estrutura que parecia tão sólida podia desmoronar tão rapidamente. Meu nome é Márcia, e esta é a história de como descobri que algumas pessoas são como cupins, devoram a madeira de dentro para fora, e quando você percebe o estrago, já é tarde demais. Conheci John quando eu tinha 28 anos, em uma conferência acadêmica em Boston. Ele trabalhava na área de vendas de uma empresa de tecnologia educacional, nada extraordinário, mas tinha um sorriso fácil e uma conversa envolvente. Enquanto namorávamos, ele parecia perfeito, atencioso, carinhoso, presente. Casamos 2 anos depois, e nossos gêmeos nasceram no ano seguinte. Lucas e Mateus transformaram minha vida de maneiras que eu nunca imaginei possível. Durante esses anos, achei que tivéssemos um bom casamento. Não perfeito, mas funcional. Eu ganhava mais que John, um pouco mais que o dobro, com minha posição na universidade e minhas publicações acadêmicas. John nunca pareceu se importar em ganhar menos que eu, mas também nunca se esforçou por uma promoção no trabalho ou procurar algo melhor. Morávamos no apartamento que herdei do meu pai, um lugar espaçoso em um bairro tranquilo. Eu arcava com as contas maiores como a babá, comida, plano de saúde, parcelas dos carros, seguro. E ele contribuía pagando conta de água, luz, gás, internet, telefone e coisas do tipo. Até a noite em que tudo mudou. Era uma quinta-feira de março, e eu estava corrigindo trabalhos dos meus alunos enquanto os gêmeos dormiam. John chegou em casa mais tarde que o normal, com aquela expressão que eu ainda não sabia reconhecer. Aquele olhar distante de alguém cujo coração está em outro lugar. Márcia, preciso te contar uma coisa, ele disse, sentando-se pesadamente no sofá. Fechei meu laptop e me virei para ele. O que aconteceu? Recebi uma ligação hoje, de um amigo de infância. Ele hesitou, passando as mãos pelo cabelo. Ele me contou que a Amber entrou em contato com ele. Amber. Eu conhecia esse nome. Era uma ex-namorada de colégio de John, aquela sobre quem ele ocasionalmente mencionava histórias nostálgicas. Eles namoraram por 10 anos, dos 15 aos 25, uma década inteira. Ela havia terminado com ele para ficar com outro homem, alguém bem-sucedido financeiramente, segundo John me contou uma vez, anos atrás, com aquele tom de quem ainda carregava uma ferida mal cicatrizada. O que tem a Amber? Perguntei, já sentindo um desconforto no estômago. Ela está doente, muito doente. Ele olhou para as próprias mãos. Insuficiência renal. Está fazendo diálise 3 vezes por semana. O casamento dela acabou há uns 2 anos, e agora ela se mudou para cá para fazer tratamento em um hospital especializado. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Ela está morando em uma pensão do outro lado da cidade, longe do hospital. Sabe como é? Um daqueles lugares baratos, meio caindo aos pedaços. Ela se afastou da família há anos, não tem amigos aqui e está completamente sozinha, Márcia. Completamente. Eu absorvi a informação lentamente. Isso é terrível. Realmente é. Mas por que você está me contando isso? Porque eu quero ajudar. Ele me olhou com aqueles olhos que pareciam sinceros. Ela precisa de apoio. Alguém que esteja lá para ela. As sessões de diálise são exaustivas e ela volta esgotada. E a viagem da pensão até o hospital leva mais de 1 hora. Ela mal consegue se manter em pé depois dos tratamentos. Eu sentia para onde aquilo estava indo, mas ainda assim esperei que ele dissesse algo diferente. Estava pensando... Ele hesitou, esfregando a nuca. Nossa casa fica a 15 minutos do hospital. Temos o quarto de hóspedes vazio. Se ela ficasse aqui por um tempo, seria muito mais fácil para ela.
Economizaria dinheiro da pensão, que ela mal consegue pagar direito, e eu poderia levá-la aos tratamentos, ajudá-la quando precisasse. Seria temporário, é claro, só até ela melhorar. E ali estava, a primeira rachadura na fundação. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos antes de responder. John, você pode ajudar de várias formas, eu disse cuidadosamente, escolhendo minhas palavras. Você pode contribuir financeiramente, ajudar a pagar uma pensão melhor e mais perto do hospital, ajudar com os custos do tratamento, contratar alguém para levá-la às sessões de diálise, mas trazê-la para morar aqui? Qual é o problema? É apenas o quarto de hóspedes, sempre está vazio. O problema não é o quarto de hóspedes, eu disse, sentindo minha voz ficar mais firme. O problema é que você quer trazer uma estranha para dentro da nossa casa. Uma ex-namorada com quem você se relacionou por 10 anos. Uma estranha para mim e para os nossos filhos. Temos 2 meninos pequenos aqui, John. Ela não é uma estranha. Eu a conheço. Você a conhece. Eu não. Lucas e Mateus também não. Eu posso trazer a Amber aqui para vocês conhecerem. Não, John. Olhei diretamente para ele. Você mal tem tempo para seus próprios filhos. Onde exatamente vai arrumar tempo para cuidar de uma pessoa doente? As sessões de diálise, os cuidados, tudo isso demanda presença constante. Ele não hesitou. Eu tiraria uma licença do trabalho, temporariamente, só até ela melhorar. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Você o quê? Tiraria uma licença. Talvez até me afastaria por alguns meses. Ela precisa de alguém dedicado e eu posso ser essa pessoa. John, você está falando de largar seu emprego para cuidar da sua ex-namorada? Minha voz estava subindo agora, algo raro para mim. Enquanto eu sustento a casa sozinha? Enquanto nossos filhos precisam de você? Seria só temporário? Não! A palavra saiu mais forte do que eu pretendia. Não! Você não vai largar seu emprego. E eu definitivamente não vou financiar essa hospedagem como se nossa casa fosse um hotel para sua ex-namorada. A resposta é não, John. Sua expressão mudou completamente. Os olhos que pareciam tão sinceros segundos atrás agora estavam duros e frios. Você é incrivelmente insensível, ele disse, cada palavra deliberada. Uma pessoa está literalmente morrendo, e tudo o que você consegue pensar é em você mesma. Estou pensando na nossa família. Você está pensando na família nada. Está com ciúmes, simples assim. Está insegura porque Amber sempre foi muito mais bonita que você, e você não aguenta a ideia dela estar perto. Acha que estou trazendo ela aqui porque quero reconquistá-la? As palavras me atingiram como um tapa físico. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que ele tinha acabado de dizer. A crueldade gratuita. O ataque pessoal projetado para ferir. A discussão termina aqui, e a resposta é não. Eu disse friamente, cada palavra cristalina. Ponto final. Essa conversa acabou. Virei as costas e fui para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Ouvi-o andar pela casa, batendo armários, murmurando coisas que não consegui, e não quis, entender. Achei que aquilo tinha terminado ali, que o meu não tinha sido claro o suficiente. Eu estava errada. No dia seguinte, tive que ficar até mais tarde na universidade, uma reunião de departamento que se estendeu além do previsto. Cheguei em casa por volta das 7 da noite, cansada e ansiosa para ver meus filhos. O que encontrei me deixou congelada na entrada. Amber estava sentada no meu sofá. Não como uma visitante tímida ou uma pessoa doente precisando de ajuda. Ela estava recostada confortavelmente, com os pés descalços sobre a mesinha de centro, assistindo televisão como se fosse a dona do lugar. Havia uma mala grande ao lado do sofá e várias sacolas espalhadas pelo chão da sala. Lucas e Mateus estavam quietos no canto, brincando com blocos de montar, com aquela expressão que crianças têm quando sentem que algo está errado, mas não sabem explicar o quê. Olá, eu disse, minha voz saindo mais controlada do que eu me sentia. Amber mal olhou para mim. Oi, você deve ser a Márcia. Deve ser a Márcia, como se houvesse dúvida sobre quem eu era na minha própria casa. Onde está o John? Perguntei. Foi ao mercado comprar algumas coisas para mim. Coisas que preciso para minha dieta. Disse que não ia demorar. Ela finalmente me olhou, com aquela avaliação fria que algumas mulheres fazem quando estão medindo a competição. Ele não te avisou?
Peguei meu telefone. 3 chamadas perdidas e uma mensagem. Tive que tomar uma decisão. Conversamos quando você chegar em casa. Mamãe? Lucas se aproximou, puxando minha calça. Quem é ela? Antes que eu pudesse responder, Amber falou. Sou a amiga do seu pai, querido. Vou ficar aqui por um tempinho. Sua voz estava adocicada demais, artificial, e havia algo no jeito que ela olhou para meus filhos. Não com carinho ou interesse genuíno, mas como se fossem obstáculos inconvenientes. Lucas, Mateus, vão lavar as mãos para o jantar, eu disse calmamente. Mas a gente já jantou, Mateus respondeu. O papai pediu pizza. Pizza. Claro. Nenhuma tentativa de manter a rotina, a alimentação saudável que eu mantinha para eles. Então vão escovar os dentes e colocar os pijamas. Eles saíram correndo em direção ao corredor, felizes por escapar da tensão palpável na sala. Assim que estávamos sozinhas, virei-me para Amber. O que você está fazendo na minha casa? Ela arqueou uma sobrancelha, ainda não se movendo do sofá. John me convidou para morar aqui, e foi bem claro que eu seria muito bem-vinda. John não tem autoridade para convidar alguém para morar na minha casa. Bem, ela se espreguiçou lentamente, deliberadamente. Parece que você e John precisam resolver suas questões de comunicação. Enquanto isso, estou exausta da viagem e do tratamento de hoje. Onde fica o meu quarto? A audácia era impressionante, quase admirável, se não fosse tão ultrajante. Você não vai ficar tempo suficiente para precisar saber. Finalmente, algo mudou em sua expressão. Um lampejo de irritação atravessando aquela máscara de indiferença estudada. Olha, eu entendo que isso é estranho para você. Estranho? Soltei uma risada sem humor. Você invade minha casa sem minha permissão, trata meus filhos com desdém, age como se fosse a dona do lugar e acha que estranho cobre a situação? Eu não tratei ninguém com desdém. Imagina se tivesse. Ela se levantou e pela primeira vez a vi de pé. Amber era exatamente como John havia descrito em suas histórias nostálgicas. Alta, loira, com aquele tipo de beleza que chama a atenção. A doença não havia roubado isso dela, pelo menos não visivelmente. Ela parecia cansada, sim, mas também havia algo mais em seus olhos. Determinação. Ela não estava aqui apenas por necessidade médica. Havia um objetivo além da sobrevivência. Eu estou doente, ela disse, como se isso explicasse tudo. Como se fosse um passe livre para qualquer comportamento. Perdoe-me se não estou no meu melhor momento. Estar doente não te dá direito de invadir a casa de outra pessoa, respondi, mantendo minha voz firme. E definitivamente não te dá direito de estar aqui sem minha permissão. Permissão? Ela cruzou os braços. John me convidou. Esta é a casa dele também, não é? Esta casa está no meu nome. É herança do meu falecido pai. E mais importante, eu sou a esposa dele. Decisões sobre quem mora aqui são tomadas em conjunto. Algo que aparentemente nem você nem ele entendem. Olha, eu entendo que você se sinta desconfortável. Desconfortável? Dei um passo em sua direção. Você acha que é desconforto? Eu chego na minha casa e encontro uma estranha esparramada na minha sala como se fosse a dona do lugar. Você mal teve a decência de me olhar nos olhos para se apresentar. Seus olhos brilharam com algo. Raiva, talvez. Ou satisfação por ter conseguido me tirar do sério. Estranha. É assim que John me descreveu para você? Como alguém estranha para ele. Ela inclinou a cabeça, um sorriso pequeno nos lábios. Não me interessa como ele te descreveu. O que me interessa é que você entenda uma coisa muito claramente. Você não é bem-vinda aqui. Não importa o que John te disse. Não importa o que você precisa. Esta é a minha casa, e eu não dei permissão para você estar aqui. Você realmente é tão fria e insensível quanto ele disse. Amber balançou a cabeça como se estivesse desapontada. Uma pessoa está literalmente lutando para sobreviver, e tudo que você se importa é com seu pequeno território. Não transforme isso em algo sobre caráter. Isso é sobre respeito, sobre limites, sobre o fato de que você e John tomaram uma decisão que afeta diretamente a minha vida e a vida dos meus filhos, mesmo eu sendo totalmente contra. A porta da frente se abriu. John entrou carregando sacolas do mercado, parando no batente quando viu a cena.
Márcia, você chegou. Sim, cheguei. Na minha casa. E encontrei uma surpresa. Ele colocou as sacolas no chão lentamente. Eu ia te ligar mais cedo. Você tomou uma decisão unilateral, eu disse, mantendo minha voz baixa mas firme, consciente das crianças no quarto, depois que eu deixei bem claro que a resposta era não. Amber não tinha para onde ir. A pensão a despejou hoje de manhã. Ela me ligou desesperada. E existem hotéis, abrigos, assistência social, 1000 opções que não envolvem desrespeitar sua esposa. Márcia, por favor, Amber começou. Não, eu a cortei sem tirar os olhos de John. Você não fala, você não tem voz aqui. Voltei minha atenção completamente para meu marido. John, ela sai. Agora. Eu disse cada palavra clara e deliberada. Ou vocês dois saem, e quando vocês saírem, eu vou ligar para meu advogado e pedir o divórcio. O silêncio que se seguiu foi pesado. John olhou entre mim e Amber, claramente calculando suas opções. Eu podia ver as engrenagens girando. Ele estava tentando encontrar um ângulo, uma forma de me fazer recuar. Márcia, vamos conversar com calma. Não, acabou o tempo de conversar. Você desrespeitou nosso casamento. Trouxe sua ex-namorada para dentro da minha casa depois que eu deixei bem claro que a resposta era não. Então agora você escolhe. Ela sai ou vocês dois saem. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Esta não é sua casa, John. É a herança do meu pai, lembra? Você mora aqui porque é meu marido. Mas se você quer continuar sendo meu marido, ela sai. Agora. Amber colocou a mão no braço de John. John, talvez seja melhor. Não. Ele se virou para ela, pegando sua mão. Não, você não vai voltar para aquela situação horrível. Não depois de tudo. Meu estômago revirou ao ver a forma como ele olhava para ela. Com preocupação, com ternura, com tudo que havia desaparecido do jeito que ele olhava para mim. Então vocês dois saem, eu disse, minha voz surpreendentemente firme apesar do nó na garganta. John me encarou. Você está realmente fazendo isso? Escolhendo isso em vez de ter um pouco de compaixão? Você escolheu primeiro, John, no momento em que a colocou acima da sua família. Agora viva com sua escolha. Ele respirou fundo, mandíbula travada. Está bem, vamos sair. Mas você vai se arrepender disso, Márcia. Vou pedir pensão alimentícia. Vou lutar pelos meus direitos. Você não pode simplesmente me jogar fora como lixo. Pensão alimentícia? Quase ri. Você tem emprego, John. Tem 2 pés, 2 braços, capacidade de trabalhar. Por que diabos eu pagaria pensão para você? Porque você ganha mais. Significativamente mais. E eu tenho direitos como seu cônjuge. Então converse com seu advogado, e eu conversarei com o meu. Amber já estava pegando suas coisas, jogando roupas de volta nas sacolas, com movimentos rápidos. John foi para onde era o nosso quarto, provavelmente para pegar algumas de suas coisas. Fiquei ali na sala, tremendo, ouvindo o caos enquanto ele arrumava uma mala. Ouvi Lucas perguntar: Papai, aonde você vai? E a resposta evasiva de John: Papai precisa sair por um tempo, campeão. 15 minutos depois, eles estavam na porta. John com uma mala grande, Amber com suas sacolas. Isso não acabou, John disse. Acabou quando você escolheu ela em vez de nós. Respondi. Ele saiu sem mais palavras. A porta se fechou, e pela primeira vez em horas consegui respirar. Mas respirar não significava que estava bem. Fiquei ali parada no hall de entrada, olhando para a porta fechada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Como foi tão fácil para ele? Como ele simplesmente escolheu? Sem hesitação real, sem luta verdadeira. 5 anos de casamento, 2 filhos, uma família construída juntos. E ele escolheu ela, em questão de segundos. Amber era tão importante assim para ele, tão inesquecível que, mesmo depois de uma década separados, mesmo depois de ela tê-lo largado por outro homem, mesmo depois de ele ter construído uma família comigo, ela ainda vinha em primeiro lugar? A pergunta que mais doía, a que eu não queria fazer, mas não conseguia evitar, martelava na minha cabeça. Eu sempre fui apenas a segunda opção? A mulher com quem ele se estabeleceu porque não podia ter aquela que realmente queria? O prêmio de consolação? Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei no chão, abraçando meus joelhos,
deixando as lágrimas finalmente caírem. Não lágrimas de perda, embora houvesse isso também, mas lágrimas de raiva, de humilhação, de perceber que talvez eu nunca tivesse sido o suficiente, que durante todos esses anos, enquanto eu construía uma família, criava nossos filhos, investia no nosso futuro, ele estava apenas esperando que um dia ela voltasse. E agora ela tinha voltado. E ele foi embora correndo. Como ele podia fazer isso com os meninos? Como podia simplesmente sair, escolher outra pessoa e achar que estava tudo bem, que eles não sentiriam, que não deixaria cicatrizes? Lucas e Mateus não pediram para nascer. Não pediram para ter um pai que os colocaria em segundo lugar, que escolheria outra mulher em vez de preservar a estabilidade deles. Mamãe? Limpei rapidamente as lágrimas. Lucas estava na minha frente, segurando seu ursinho, olhos grandes e assustados. Oi, meu amor. Forcei um sorriso. Venha cá. Ele se sentou ao meu lado. Mateus apareceu logo depois, sempre seguindo o irmão. O papai foi embora? Lucas perguntou com aquela voz pequena que partia meu coração. Sim, querido. O papai foi embora. Ele vai voltar? Respirei fundo. Como explicar isso para crianças de 3 anos? Como fazer com que entendessem sem destruir completamente a imagem que tinham do pai? O papai vai vir visitar vocês, mas ele não vai morar aqui por um tempo. Por quê? Mateus perguntou, encostando a cabeça no meu braço. Porque às vezes adultos precisam viver em lugares diferentes, mas isso não significa que ele não ama vocês. Ele ama muito vocês. Mas ele não ama você? Lucas, sempre o mais perceptivo. A pergunta me atravessou como uma faca. O amor de adulto é complicado, meu bem. Às vezes ele muda, mas o amor do papai por vocês nunca vai mudar. E o meu amor por vocês é para sempre. Isso eu prometo. Aquela mulher vai ser nossa nova mamãe? Mateus perguntou, e pude ouvir o medo em sua voz. Não, amor. Você já tem uma mamãe. Eu. E ninguém nunca vai substituir isso. Ninguém. Abracei meus 2 meninos, sentindo-os se aconchegarem contra mim, pequenos e assustados, e precisando de segurança que só eu podia dar agora. E ali, sentada naquele degrau, com meus filhos nos meus braços, tomei uma decisão. John podia ter escolhido Amber. Podia ter decidido que ela era mais importante que sua família. Mas eu escolhia meus filhos. Escolhia nossa estabilidade. Escolhia protegê-los de um pai que os colocava em segundo lugar. E se isso significava guerra legal, brigas por custódia, batalhas por dinheiro, que assim fosse. Porque, diferente de John, eu sabia o que realmente era mais importante. E eu os estava abraçando. No dia seguinte de manhã, liguei para Jennifer Wolowitz. Preciso entrar com pedido de divórcio, eu disse sem rodeios. Houve uma pausa do outro lado da linha. Jennifer era uma advogada experiente, mas também era minha amiga. Ela conhecia John, tinha jantado em nossa casa, visto nossos filhos crescerem. Márcia, ela disse cuidadosamente, você tem certeza? Absoluta. Está bem, mas não vamos fazer isso por telefone. Você pode vir ao meu escritório? Hoje, se possível. Precisamos conversar adequadamente, e eu preciso de detalhes. Que horas? 10 da manhã? Estarei lá. O escritório de Jennifer ficava no centro, em um prédio corporativo elegante. A secretária me levou diretamente para a sala de Jennifer. Ela se levantou quando entrei, contornando a mesa para me abraçar. Sente-se, ela disse gentilmente, indicando as poltronas confortáveis perto da janela, em vez das cadeiras formais em frente à sua mesa. Quer café? Água? Água está ótimo. Ela serviu 2 copos de uma jarra de vidro e se sentou em frente a mim, pegando um bloco de anotações. Agora, ela disse, sua expressão mudando de amiga para advogada. Conte-me tudo, desde o começo. E eu contei, desde a primeira noite em que John mencionou Amber até a cena da noite anterior. Ele saindo com ela, escolhendo-a em vez da família, as malas, a frieza com que tomou a decisão. Jennifer fez anotações meticulosamente, seu rosto mantendo aquela expressão neutra e profissional que advogados aprendem a dominar. Mas ocasionalmente eu via um lampejo, raiva contida, descrença, até mesmo um suspiro de frustração. Quando terminei, ela colocou a caneta de lado e me olhou diretamente. Primeiro, preciso que você respire, ela disse.
Você está fazendo a coisa certa ao procurar orientação legal agora. Segundo, preciso de informações financeiras. Tudo. Contas bancárias, investimentos, aposentadoria, dívidas. A casa é sua, né? Herança do meu pai. Exclusivamente no meu nome. O testamento é claro. Ótimo! Isso simplifica as coisas. E quanto à renda? Eu ganho um pouco mais que o dobro do que ele ganha. Ela ergueu as sobrancelhas. Isso também ajuda. Em casos de custódia, estabilidade financeira conta. Você tem fundos para os meninos? Sim. Poupança educacional que comecei quando eles nasceram. Está no meu nome, mas eu considerava como fundo para ambos contribuírem. Ele contribuiu? Fiz uma pausa pensando. Minimamente. Talvez 5% do total. Vamos precisar de documentação de tudo. Extratos bancários, comprovantes de depósito. Se isso for para tribunal, precisamos provar a origem de cada centavo. Você acha que vai para o tribunal? Depende dele. Se ele for razoável, podemos fazer acordo. Se ele decidir ser difícil... Ela deixou a frase no ar. Você mencionou que ele está empregado agora? Sim, até onde eu ainda sei. Mas ele disse que ia tirar licença do trabalho para cuidar dela. Documente tudo. Ausências, mudanças de comportamento. Tudo. Pode ser relevante para a custódia. Custódia. A palavra me atingiu como um soco. Eu teria que lutar pela custódia dos meus próprios filhos? Como se lendo meus pensamentos, Jennifer continuou. Com base no que você me contou, eu não vejo um juiz dando custódia primária a ele. Especialmente considerando que a casa é sua renda é maior, e ele voluntariamente se ausentou para cuidar de outra pessoa. Mas precisamos estar preparadas para tudo. Ele disse que vai pedir pensão alimentícia. Jennifer parou de escrever e me olhou. Ele disse isso, é? Disse que vai lutar pelos direitos dele. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Ele pode tentar, mas vamos analisar os fatos. Casamento de 5 anos, ambos empregados, disparidade de renda sim, mas não absurda. E mais importante, ele escolheu sair voluntariamente. Nenhum juiz vai olhar favoravelmente para um homem que abandonou sua família para cuidar da ex-namorada e depois pede que a esposa o sustente. Então ele não consegue? Extremamente improvável, mas ele pode pedir, e teremos que responder. Prepare-se para isso ser sujo, Márcia. Ele vai tentar encontrar ângulos. Vai tentar pintar você como vilã. É assim que funciona. Assenti, sentindo o peso de tudo isso se instalando. Uma última coisa, Jennifer disse, sua voz ficando mais suave. Como você está, emocionalmente? A pergunta me pegou desprevenida. Eu estava tão focada em sobreviver, em proteger meus filhos, em tomar decisões práticas, que não havia parado para processar como realmente me sentia. Eu... não sei, admiti. Com raiva, triste, aliviada, estranhamente, humilhada. Humilhada? Por ter sido a segunda opção durante todo esse tempo e não ter percebido. Jennifer se inclinou para a frente. Marcia, escute-me. Isso não é sobre você não ser suficiente. Isso é sobre ele não ser suficiente. Não ser homem suficiente para escolher sua família. Não ser maduro o suficiente para superar um relacionamento adolescente. Não ser forte o suficiente para estabelecer limites apropriados. Suas palavras me atingiram de forma inesperada e senti lágrimas queimarem meus olhos. Você vai superar isso, ela continuou. Vai ser difícil, vai ser uma luta, mas você tem algo que ele não tem. O quê? Clareza. Você sabe exatamente o que quer. Proteger seus filhos e preservar sua dignidade. Ele está perdido em uma fantasia romântica. E fantasias não sobrevivem à realidade. Mas você? Você vai. Saí do escritório 2 horas depois com uma pasta cheia de formulários e uma lista de tarefas. Documentar. Organizar. Preparar. Os próximos meses foram um borrão de papelada legal, mediações tensas e John aparecendo aos finais de semana alternados para visitar os meninos. Cada visita era desconfortável. Ele chegava, pegava as crianças e mal olhava para mim. Descobri através de Dorothy, minha ex-sogra, que John e Amber estavam morando na casa de um amigo dele. Kevin,
O mesmo amigo que havia reconectado John com Amber quando ela voltou para a cidade. Segundo Dorothy, Kevin tinha generosamente oferecido seu porão reformado para eles ficarem temporariamente, enquanto Amber se recuperava, e John reorganizava sua vida. Kevin sempre foi um bom amigo do John. Dorothy me disse ao telefone, com aquele tom de quem está tentando encontrar o lado positivo de uma situação horrível. Ela também mencionou, quase como se fosse um detalhe sem importância, que John havia vendido o carro. O carro? Perguntei, sabendo muito bem qual carro. Sim, aquele sedã bonito que ele tinha. Ele precisava economizar. Houve uma pausa significativa. Então ele vendeu e comprou um carro velho, mas pelo menos está quitado. Não precisa se preocupar com mensalidades. Não comentei que as mensalidades do carro que eu pagava eram apenas mais uma das muitas formas que eu sustentava nosso padrão de vida enquanto ele contribuía com o mínimo. Agora, sem meu suporte financeiro, a realidade estava começando a mordê-lo. Pelo menos ele tem um carro para buscar os meninos. Dorothy continuou, tentando soar otimista. Sinto muito que as coisas tenham chegado a esse ponto, Dorothy. Eu disse honestamente. Sempre gostei da minha sogra. Ela era uma mulher gentil e sensata. Não, Márcia. Sua voz ficou firme. Não se desculpe. Você fez o que era certo, o que qualquer mulher com um pingo de amor próprio faria. Meu filho... Ela suspirou pesadamente. Meu filho é cabeça dura. Sempre foi. E aquela menina... Ele nunca conseguiu esquecê-la. Nem quando deveria. Nem quando tinha razões de sobra para seguir em frente. Eu vi quando vocês se casaram. Vi você ser uma esposa maravilhosa, uma mãe incrível. Vi você construir uma família enquanto meu filho carregava fantasmas que não deveria carregar. Você não tem nada pelo que se desculpar. Nada. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Ouvir isso dela, a mãe de John, significava mais do que eu esperava. Obrigada, consegui dizer. Isso significa muito. Você sempre será a mãe dos meus netos. E sempre será bem-vinda na minha casa. Não importa o que aconteça entre você e John. Depois que desligamos, fiquei segurando o telefone por um longo tempo, processando aquela conversa. Pelo menos tinha Dorothy do meu lado. Pelo menos alguém da família dele via a verdade. Durante esse tempo, Amber e John se tornaram repulsivamente públicos em suas redes sociais. Instagram, Facebook. Ambos cheios de posts sobre jornada de cura, amor verdadeiro supera tudo, encontrando luz na escuridão, paixão que nunca apaga. Havia fotos dela no hospital, John segurando sua mão, fotos deles jantando, aparentemente na cozinha de Kevin, embora eles nunca mencionassem onde estavam morando. Fotos dela se recuperando com ele ao lado. E nas legendas, indiretas não tão indiretas. Às vezes, a insegurança de uma pessoa abre caminho para o verdadeiro amor encontrar seu caminho de volta. Grata quando obstáculos se removem sozinhos e você pode finalmente estar com quem sempre deveria estar. Algumas pessoas lutam contra o destino, outras apenas assistem enquanto ele se cumpre. Quando alguém te ama de verdade, nenhuma barreira é grande demais, nem mesmo um anel no dedo. Engraçado como as pessoas que gritam mais alto sobre limites são as mais inseguras sobre perder o que nunca foi realmente delas. Minha irmã me mostrou um post particularmente venenoso que Amber havia compartilhado. Um daqueles memes sobre mulheres inseguras versus mulheres confiantes. A mensagem era clara. Não olhe mais, minha irmã disse, tirando o telefone da minha mão. Eles querem uma reação. Não dê a eles essa satisfação. Mas era difícil não olhar. Difícil não ver John, o homem que foi meu marido, pai dos meus filhos, construindo uma narrativa pública onde eu era a vilã, e eles eram os heróis românticos de uma história de amor superando adversidades. Foi em uma tarde de sábado, 3 meses após a separação, que ele chegou para buscar os meninos com aquele brilho estranho nos olhos novamente. Aquela expressão febril que eu tinha aprendido a reconhecer, ele estava prestes a me contar algo que sabia que me machucaria. Preciso te contar uma novidade, ele disse, enquanto Lucas e Mateus colocavam os sapatos. Cruzei os braços, mantendo distância segura. O quê? Amber finalmente vai se curar. Ele sorriu, aquele sorriso largo e genuíno que eu não via há meses. Encontramos um doador compatível. A cirurgia está marcada para o próximo mês.
Isso é bom, consegui dizer, embora algo em seu tom me deixasse alerta. Ela conseguiu subir na lista? Não precisou. Ele me olhou diretamente, e havia algo triunfante em sua expressão. O doador sou eu. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Você? Sim. Fiz os testes de compatibilidade há algumas semanas. E Márcia? Ele praticamente brilhava agora. É perfeito. Compatibilidade total. Sabe o quão raro isso é? Entre pessoas que não são parentes? É praticamente um milagre. Um sinal. Um sinal. Repeti, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Sim, do universo, do destino, de que Amber e eu devemos ficar juntos, que nunca deveríamos ter nos separado. Ele se aproximou um passo, como se estivesse compartilhando um segredo maravilhoso. Nós vamos nos casar, depois da cirurgia, quando ela estiver recuperada. Já estamos planejando tudo. A realidade do que ele estava dizendo finalmente me atingiu completamente. John, você não pode fazer isso. Já está decidido. A cirurgia já está marcada. Você tem 2 filhos pequenos, John. Minha voz subiu, e tive que me lembrar de que Lucas e Mateus estavam ali. Respirei fundo, forçando-me a ficar calma. Você não parou para pensar nos seus filhos? E se o Lucas ou o Mateus precisarem de um rim no futuro e você não puder doar porque já deu o seu para outra pessoa? Os médicos dizem que as chances disso acontecer são mínimas. Mínimas não é zero, John. Você está apostando a saúde futura dos seus filhos. Estou salvando a vida da mulher que amo. Sua voz também subiu agora. A mulher que sempre amei, Márcia. Sempre. Mesmo quando estava com você, mesmo quando tivemos os meninos. Era ela. Sempre foi ela. As palavras me cortaram mais profundamente do que esperava. Mesmo sabendo, mesmo tendo suspeitado, ouvir em voz alta era diferente. Então por que se casou comigo? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurá-la. Ele hesitou, e naquele silêncio encontrei minha resposta. Não importa, eu disse rapidamente, não querendo realmente ouvir a verdade. O que importa é que você está tomando uma decisão irresponsável. Uma decisão que pode afetar seus filhos. Você entende isso? Entendo que pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo que realmente importa. Algo maior que eu. Seus olhos estavam febris agora, brilhando com convicção fanática. A compatibilidade perfeita, Márcia. Você sabe o que isso significa? É destino. É o universo dizendo que eu e Amber pertencemos um ao outro, que eu deveria estar salvando ela, não vivendo uma vida que nunca foi realmente minha. Uma vida que nunca foi realmente sua, repeti devagar. Seus filhos, sua família, nada disso era real para você? Não foi o que eu quis dizer. Foi exatamente o que você quis dizer. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um estranho. Alguém tão perdido em sua própria narrativa romântica que não conseguia ver a destruição que estava causando. Você está tão obcecado com essa ideia de destino e amor verdadeiro que está disposto a arriscar tudo. Sua saúde, o futuro dos seus filhos, sua integridade. Você nunca vai entender, ele disse, balançando a cabeça. Porque você nunca amou ninguém assim de verdade. A crueldade casual daquelas palavras me deixou sem ar. Você está certo, consegui dizer, minha voz perigosamente calma. Eu nunca amei assim. Eu amo com responsabilidade, com consideração pelas pessoas que dependem de mim. Estamos prontos, papai. Lucas e Mateus apareceram, interrompendo a tensão. John imediatamente mudou de expressão, sorrindo para os filhos. Ótimo, meus campeões. Vamos ter um fim de semana incrível. Entreguei as mochilas dos meninos, observando-os se dirigirem ao carro velho que John havia comprado. Antes de entrar, ele se virou para mim uma última vez. A cirurgia é no próximo mês. Provavelmente ficarei algumas semanas sem ver os meninos. John, pense direito. Está decidido, Márcia. Nada que você diga vai mudar isso. E ele entrou no carro, levando nossos filhos para mais um fim de semana, onde provavelmente passariam tempo com Amber, a mulher pela qual o pai deles estava prestes a sacrificar um órgão vital. Fiquei na porta por um longo tempo depois que eles partiram, processando tudo.
Meu ex-marido ia doar um rim para sua ex-namorada. Ia casar com ela. Ia construir uma vida completamente nova, baseada em alguma crença delirante de que compatibilidade de órgãos era prova de destino romântico. E eu estava sendo processada por pensão alimentícia por um homem desempregado que havia escolhido abandonar seu trabalho para cuidar de outra mulher. Ele não vai conseguir a pensão, Jennifer me assegurou na nossa próxima reunião. Ele voluntariamente deixou o emprego. Tem capacidade de trabalhar. E o casamento foi curto. Nenhum juiz vai conceder isso. E a doação do rim? Não podemos impedir. Ele é adulto. Mas podemos usar isso para argumentar sobre decisões parentais irresponsáveis se ele tentar brigar por mais custódia. Ele não vai brigar por custódia, eu disse com certeza. Ele já fez sua escolha. E eu estava certa. Conforme o processo de divórcio avançava, ficou claro que John queria apenas o mínimo de responsabilidade possível com as crianças. Visitação de fim de semana alternado. Nenhuma custódia física. Mas ele queria dinheiro. Queria pensão. Queria uma porcentagem de tudo que eu havia construído. Mas eu estava preparada para lutar. Porque se havia algo que esses meses me ensinaram, era isso. Eu não era mais aquela mulher que duvidava de si mesma. Que questionava suas próprias percepções. Eu era Márcia, mãe, professora, proprietária da minha própria casa. E eu não ia deixar ninguém, nem John, nem Amber, nem nenhum juiz, tirar o que era meu por direito. A guerra estava apenas começando. E eu pretendia vencer. Em julho, John finalmente aceitou um acordo. Não porque concordava com os termos, mas porque estava desesperado para acelerar o processo. A cirurgia estava marcada para agosto, e ele queria estar livre para casar com Amber assim que ela se recuperasse. Ele está aceitando tudo, Jennifer me informou por telefone, com uma mistura de surpresa e satisfação na voz. Custódia total para você com visitação supervisionada de fim de semana alternado. Nenhuma reivindicação sobre a casa ou os fundos educacionais. Divisão mínima apenas do que foi acumulado conjuntamente durante o casamento. E nenhuma pensão alimentícia. Por que a mudança súbita? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele quer o divórcio finalizado rapidamente. Disse ao advogado dele que tem outros compromissos urgentes. Aparentemente, está planejando um casamento. Claro que estava. Com Amber. Assim que ela estivesse curada. Assim que ele tivesse salvado sua vida e se tornado o herói da história romântica que ele havia criado em sua cabeça. Então aceite, eu disse. Quanto mais rápido isso acabar, melhor. Assinamos os papéis finais em agosto, 2 semanas antes da cirurgia dele. Foi em uma sala de conferência estéril, apenas nós, nossos advogados e pilhas de documentos legais. John mal olhou para mim. Estava pálido, nervoso, claramente ansioso para terminar logo e ir cuidar de Amber. Espero que você seja feliz, eu disse quando terminamos, e era verdade. Não porque eu o desejava bem, mas porque queria que ele vivesse com suas escolhas. Que experimentasse completamente as consequências do que havia feito. Vou ser, ele respondeu, encontrando meus olhos pela primeira vez em meses. Pela primeira vez em anos, vou ser verdadeiramente feliz. E ele saiu, carregando sua cópia dos documentos como se fosse um troféu. A cirurgia aconteceu em uma quinta-feira de agosto. Dorothy me ligou na noite anterior. Ele me pediu para ligar para você, ela disse, voz tensa, caso algo dê errado, para garantir que os meninos fiquem bem. Eles sempre ficaram bem comigo, Dorothy. Sempre ficaram. Eu sei, querida. Eu sei. Não dormi bem naquela noite. Não por John. Nosso casamento havia acabado, e eu tinha paz com isso. Mas pelos meus filhos, por Lucas e Mateus, que ainda amavam o pai, apesar de tudo. Se algo acontecesse com ele naquela mesa de cirurgia, eles carregariam aquela perda para sempre. Mas não aconteceu nada. A cirurgia foi um sucesso. Tanto John quanto Amber sobreviveram, e os rins, tanto o doado quanto o que ficou, funcionaram perfeitamente. Pelo menos foi isso que Dorothy me contou alguns dias depois. Amber está se recuperando maravilhosamente, ela disse, e havia algo amargo em seu tom. Já está andando, comendo normalmente, com cores no rosto. Os médicos estão impressionados. E John? Uma pausa longa. John está tendo algumas complicações. Meu estômago apertou. Que tipo de complicações? Nada que coloque a vida dele em risco.
ela se apressou em dizer. Mas ele está tendo dores. Muitas dores. A incisão não está cicatrizando tão bem quanto esperavam. E a pressão arterial dele está instável, muito alta, depois muito baixa. Os médicos disseram que vai precisar tomar medicação pelo resto da vida para controlar. E há restrições alimentares. Nada de sal, proteína limitada, várias coisas que ele não pode mais comer. Resto da vida. Medicação. Restrições. Ele sabia dos riscos, consegui dizer. Sabia. Mas acho que não acreditava que aconteceria com ele. Dorothy suspirou. Amber já recebeu alta. Está em casa. Bem, na casa do Kevin, se recuperando perfeitamente. John ainda está no hospital. 3 dias depois, John finalmente recebeu alta. Segundo Dorothy, ele foi direto para a casa de Kevin, onde Amber estava esperando. As semanas seguintes foram silenciosas. John não apareceu para suas visitações programadas com os meninos. Dorothy explicou que ele ainda estava se recuperando, que precisava de tempo. Ele vai voltar a ver os meninos quando estiver melhor, ela me assegurou. Mas setembro chegou, e John ainda não havia aparecido. Lucas perguntava pelo pai ocasionalmente, com aquela voz pequena e confusa de criança que não entende por que foi abandonada. O papai está muito ocupado? Ele perguntou uma noite, enquanto eu o colocava na cama. O papai está se recuperando de uma cirurgia, meu amor, mas vai vir ver você em breve. Mentiras necessárias para proteger corações de 3 anos. Em outubro, Dorothy me ligou com novidades que não me surpreenderam, mas ainda assim me deixaram com raiva. John voltou ao trabalho semana passada, ela disse. Ou tentou voltar. Eles o demitiram. Demitiram? Disseram que já haviam contratado um substituto permanente, que ele havia ficado afastado tempo demais. Deram uma indenização mínima e pronto. Ela soou derrotada. Agora ele está procurando emprego. Mas está difícil. As sequelas da cirurgia, ele se cansa facilmente. Precisa de pausas constantes por causa da dor. E os remédios o deixam tonto às vezes. Eu deveria ter sentido pena. Deveria ter sentido algo além da raiva fria que tomou conta de mim. Ele escolheu isso, Dorothy. Eu sei, querida. Acredite, eu sei. Foi em uma terça-feira fria de novembro, 3 meses após a cirurgia, que ouvi a campainha tocar às 10 da noite. Os meninos estavam dormindo. Eu estava terminando de corrigir trabalhos dos meus alunos. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e vi John. Mas não o John arrogante e convicto que havia saído da minha casa meses atrás. Este John estava destruído. Olhos vermelhos e inchados, rosto pálido, roupas amarrotadas. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança. Márcia, ele disse, e sua voz saiu quebrada. Por favor, preciso falar com você. São 10 da noite, John, e você não mora mais aqui. Eu sei, mas por favor. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Por favor, só me dê 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, abri a porta. Ele entrou cambaleando, e foi só quando a luz da sala bateu nele que vi completamente o estado em que estava. Havia um hematoma no lado esquerdo do seu rosto. Seus olhos estavam vazios, devastados. O que aconteceu? Perguntei, mantendo distância. E então ele desmoronou. Literalmente caiu de joelhos no chão da minha sala, soluçando como uma criança. Ela me traiu, Márcia. Ela me traiu. Fiquei ali, olhando para aquele homem quebrado no meu chão, e senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma pena. Apenas um vazio frio. John, levante-se. Eu cheguei em casa mais cedo hoje. Ele continuou, palavras saindo entrecortadas entre soluços. Kevin me ligou dizendo que tinha uma emergência. Pediu para eu buscar umas ferramentas dele no porão. Então eu fui. E quando cheguei, ele cobriu o rosto com as mãos. Eles estavam na cama. Amber e Kevin. Na cama deles. Ou dele. Eu nem sei mais de quem é a casa, de quem é a cama, de quem é nada. Então era isso. O karma havia chegado. Mais rápido do que eu imaginara. Eu gritei. John continuou. Gritei com ela, perguntei como ela podia fazer isso. E sabe o que ela disse? Ele olhou para mim, olhos selvagens. Ela riu.
Ela riu, Márcia. Disse que eu sempre fui um encostado, que não era isso que ela queria em um homem, que Kevin era melhor, que ele tinha casa própria, emprego que pagava bem, que podia cuidar dela de verdade. As palavras saíam cada vez mais rápido, mais desesperadas. Eu dei meu rim para ela, meu rim, e ela disse que eu era um fracassado, que sempre fui, que só fiquei com ela porque não tinha opção, que Kevin era um homem de verdade. Ele se levantou de repente, cambaleando. Eu pedi meu rim de volta, Márcia. Eu sei que parece loucura, mas eu pedi. Falei que ela tinha que devolver, que não era dela, que eu queria de volta. John. E ela riu, riu na minha cara. Disse que além de fracassado eu era idiota, que órgão não se devolve como roupa emprestada, que aquele rim era dela agora para sempre, e que eu nunca mais ia ter de volta. Lágrimas escorriam desenfreadamente pelo seu rosto agora. Kevin tentou se justificar. Disse que aconteceu, que ela começou a dar em cima dele e ele não resistiu. Como se isso fizesse diferença. Como se isso tornasse tudo bem. E então? Perguntei calmamente, olhando para o hematoma no seu rosto. Eu bati nele. John tocou o próprio rosto. Ele me acertou de volta, mais forte. E então Amber começou a gritar, dizendo que eu era violento, que sempre soube que eu era violento, que ela tinha medo de mim. Ele deu um passo em minha direção e eu recuei instintivamente. Márcia, você precisa me perdoar. Por favor. Eu cometi um erro terrível. Mas eu te amo. Sempre te amei. Aquilo tudo foi uma loucura temporária. Mas acabou. Acabou e eu voltei. Voltei para você. Não, eu disse, voz firme e clara. Márcia, por favor. Não, John. Você não voltou para mim. Você foi rejeitado por ela e agora está desesperado. Há uma diferença. Não é verdade. Eu percebi? Você não percebeu nada. Você ainda estaria lá se ela não tivesse te traído. Ainda estaria casando com ela, construindo uma vida com ela, esquecendo que tem 2 filhos que te amam. Eu nunca esqueci meus filhos. Você passou 3 meses sem vir vê-los, John. 3 meses. Ele abriu a boca, depois fechou. Não tinha resposta para isso. Você precisa sair da minha casa, eu disse calmamente. Agora. Márcia, por favor, eu não tenho para onde ir. Vá para a casa da sua mãe. Chore as pitangas lá. Mas você não fica aqui. Você não entende o que eu passei. O que estou passando. Entendo perfeitamente. Você apostou tudo em uma fantasia romântica. Sacrificou sua família, sua saúde, seu futuro. E agora está colhendo as consequências. Isso é culpa sua! Ele explodiu de repente, aquela raiva familiar voltando aos seus olhos. Sua energia negativa. Você sempre foi contra nós. Sempre quis que desse errado. E deu, por sua culpa. A lógica distorcida seria cômica se não fosse tão patética. Saia da minha casa, John. Você vai se arrepender. Quando eu me recuperar, quando eu ficar bem de novo, você vai implorar para eu voltar. Saia. Agora. Ou eu chamo a polícia. Ele ficou ali por mais um momento, oscilando entre raiva e desespero. Finalmente virou-se e cambaleou em direção à porta. Você é fria, ele cuspiu antes de sair. Sempre foi, sem coração. É por isso que nosso casamento acabou, por sua culpa. E ele saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer o quadro na parede tremer. Tranquei a porta, depois a trava de segurança. Só então deixei meu corpo relaxar, encostando na parede e deslizando até o chão. Não chorei. Não senti pena dele. Apenas alívio. Alívio de que finalmente aquilo tinha terminado. Uma semana depois, Dorothy me ligou. Sua voz estava cansada, carregada de um peso que eu reconhecia. O peso de amar alguém que tomou decisões terríveis. John está aqui comigo. Está trancado no quarto há dias, chorando. Mal come e mal fala. Dorothy. Eu sei o que você vai dizer. Que ele escolheu isso. Que colheu o que plantou. E você está certa. Mas ele é meu filho, e está quebrado. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Kevin não fez boletim de ocorrência pela agressão. Achei que você gostaria de saber. E ele expulsou Amber da casa dele no mesmo dia. Ela voltou para onde vivia antes? Parece que sim.
Não sei exatamente o que ela está fazendo, mas ainda bem que está bem longe de John. Dorothy suspirou pesadamente. John está destruído, sem esposa, sem namorada, sem amigo, sem rim, com sequelas que vão durar o resto da vida, tomando remédios todos os dias, com restrições alimentares, dor constante, e sem emprego. Agora com essas limitações físicas que tem. Ela fez uma pausa longa. Ele está arrependido, Márcia. Verdadeiramente arrependido. Mas eu disse a ele, e vou dizer a você, que agora é tarde para chorar pelo leite derramado. Obrigada por me contar, Dorothy. Os meninos perguntam por ele? Às vezes, mas cada vez menos. Isso parte meu coração, mas meu filho fez isso consigo mesmo. Sua voz quebrou um pouco. Meu filho destruiu tudo que tinha de bom na vida por uma fantasia do passado. E agora está pagando o preço. Dorothy, você não tem culpa. Eu sei. Mas ainda dói. Ver seu filho sofrer, mesmo quando é por escolha própria, ainda dói. Conversamos por mais alguns minutos antes de desligar. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo depois, processando tudo. 2 semanas depois, em uma manhã ensolarada de domingo, sentei-me no sofá com uma xícara de café, enquanto Lucas e Mateus brincavam na sala. Eles estavam rindo, construindo torres com blocos de montar, completamente alheios a todo o drama que havia acontecido nos últimos meses. O apartamento estava silencioso, exceto pelas risadas deles. Aquele silêncio costumava me assustar, o silêncio de estar sozinha, de ser a única adulta responsável por tudo. Mas agora era pacífico, reconfortante. Eu me sentia em paz. Mamãe, olha como ficou alta! Mateus gritou, apontando para a torre que ele e Lucas tinham construído. Está linda, eu disse sorrindo. A torre mais bonita que já vi. É tão alta quanto você, mamãe. Lucas adicionou mais um bloco no topo. Observei meus filhos brincarem, suas risadas preenchendo cada canto daquele apartamento que era só nosso. As paredes que meu pai havia me deixado. O lar que eu havia protegido. O espaço seguro que eu havia preservado para meus meninos. Mamãe? Mateus se aproximou, encostando a cabeça no meu braço. Você está feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim, meu amor? Você sorri mais agora. Antes você não sorria tanto. Lucas se juntou a nós no sofá, aconchegando-se do outro lado. É verdade, você está diferente. Abracei meus 2 meninos, sentindo o peso reconfortante deles contra mim, o cheiro de shampoo infantil e blocos de plástico. Vamos fazer panquecas? Sugeri, e os meninos pularam animados. Enquanto os levava para a cozinha, suas mãozinhas segurando as minhas, pensei em tudo que havia acontecido nos últimos meses. John havia apostado tudo em uma fantasia. Sacrificou sua família, sua saúde, seu futuro. E perdeu tudo. Amber conseguiu o que queria. Um rim, uma recuperação completa. E seguiu em frente sem olhar para trás, como sempre fez. E eu? Eu tinha meus filhos, minha casa, minha paz, minha dignidade intacta. Não havia satisfação sádica nisso. Não havia alegria em ver John quebrado. Apenas alívio. Alívio de estar livre. De não precisar mais duvidar de mim mesma. De não precisar mais questionar se estava sendo fria. Eu estava certa desde o início. Meus instintos estavam certos. Meus limites eram válidos. E agora estava livre para viver sem aquele peso. Mamãe, posso colocar chocolate nas panquecas? Lucas perguntou, tirando-me dos pensamentos. Pode sim, meu amor. E enquanto preparava o café da manhã com meus filhos ao meu redor, rindo e fazendo bagunça, percebi que não precisava chamar isso de justiça. Isso era apenas a vida. Minha vida, finalmente só minha. E ela era muito boa. Muito obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. E se inscreve no canal porque tem muito mais histórias boas por aqui, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.